continuidade aqui a nossas aulas de simbologia. Vamos dar continuidade aqui. Bom, seguinte, pessoal. Só fazer um ajuste aqui, peraí. Bom, então no vídeo passado nós falamos sobre a questão nós paramos aqui, ó. São as notas para identificação, né? São algumas observações e tal, né? Letras em maiúsculas e tal. Bom, então agora nós vamos falar sobre algumas nomenclaturas mais comuns, né? Que são encontradas normalmente nas plantas, né? Então você tem aqui o TRC, que é o controlador registrador de temperatura. Lembrando, né, você tem aqui, ó, T, que é a variável de processo, temperatura, tem o R, que é o de registrador, e tem o C, que é o de controlador. Então, T de temperatura, R de registrador e C de controle. E aí você tem aqui PD e C, controlador indicador de pressão diferencial, o LH, alarme de nível elevado, L de nível, né, de level, alarme, A de alarme e H de height, né, elevado. FAL, alarme de baixas vazões. F de fluxo, medida de fluxo, né, que é a vazão. A de alarme e L de LAW, né, LAW, que é baixa, certo? Aí tem outras nomenclaturas aqui, ó, TIC, LC, FIC, JIC, SIC, BIC, tá? LAH, alarme de nível alto, tá? Nesse exemplo A define a função de informação, indicando que o instrumento está sendo utilizado para um alarme. A letra H complementa essa informação, indicando o parâmetro de alarme, no caso nível alto. Então, LH, BIC e tal, então segue aí aqueles padrões que nós vimos anteriormente aí. Aí tem mais aqui, o TAH, SAL, WAL, HV, LCV e LV. Então, não precisa decorar, né, essas letras, esses nomes e tal. Depois nós vamos fazer uma atividade, mas não precisa decorar isso, né? Faz sentido. Tem que entender a lógica da nomenclatura. Bom, com relação aos símbolos, né? Os símbolos gerais de instrumentação, ou também chamado de instrumentação ou função programada, né? Tipo PLC, né? Depois a gente vai explicar melhor sobre isso aqui. Então, por exemplo, você tem aqui o instrumento discreto. Aí você tem os que são montados em campo, os que são montados no painel principal de controle, o que são montados atrás do painel principal de controle, o que é montado em painel local ou do equipamento. Então você tem essas 4 categorias de equipamentos. Então, para instrumento discreto, né, a simbologia para instrumento discreto montado em campo, ele é essa circunferência aqui, ó, com diâmetro 2 mm. Então, montado no painel principal de controle, esse aqui com essa linha no meio. Isso aqui montado atrás do painel principal de controle, então essa daqui com a linha tracejada aqui. Montado em painel local ou do equipamento, que é essa daqui. Então você pode fazer isso para todos os outros equipamentos aqui, ó, display compartilhado, função executada no computador. E finalmente o PLC aqui, né, que você tem nesse grupo aqui, eles colocaram o PLC, que é o PLC, que quer dizer controlador lógico programável, que é uma espécie de computador que usa uma linguagem de programação específica, e que é muito usado na indústria, mas ele não é um computador tipo PC, né? Assim, não, ele é um equipamento específico para controle de processos, tá? Então ele é representado por esses símbolos aqui: interface LP,
campo CLP, interface CLP supervisório CLP, interface interno lógica, interface CLP painel view CLP. Então, isso aqui são os símbolos gerais de instrumentos, tá? Continuando aqui, né? Então nós temos aqui, por exemplo, indicador de temperatura, né? Transmissor de temperatura, né? Temp recorder, que é tipo um data logger, né? Um equipamento que vai registrar a temperatura, controlador de temperatura. Então, você tem esse conjunto aqui de símbolos, né? Os principais. Simbologia de identificação de instrumentos de campo e painel. Então aqui você tem, ó, simbologia geral de instrumento, aqui, ó, montado localmente, campo, montado entre o painel e o campo, montado em painel. Então, na verdade, isso aqui está seguindo aquela lógica que nós vimos aqui, né, nesse quadro aqui. Montagem local, montagem painel, instrumento de uma função única, instrumento de uma função dupla. Então observe que é uma tangenciando a outra aqui, ó. Instrumento de função única, montagem no painel, tangenciando aqui, ó, mas com duas bolinhas assim, dois circunferências assim, instrumento de função dupla. Então sempre quando for uma função dupla é tangenciando no outro. Simbologia de identificação de instrumento de campo e painel. Então aqui, ó, simbologia geral, montado localmente em campo, montado em painel e campo, montado em painel. Então aqui, montagem local, montagem em painel, aqui instrumento de função dupla, parece que isso aqui está repetido, né? Deixa eu ver aqui. Parece que isso aqui está repetido. Então, sempre quando for instrumento de função dupla, por exemplo, ele é um registrador e um transmissor. Então ele vai ter que ter duas bolinhas assim, por exemplo, né? Isso em montagem local. Se for montagem em painel, ele também teria, sei lá, ele é um indicador e um transmissor. Então ele seria isso aqui também, com duas bolinhas juntas assim, com esse traço assim, certo? Símbolo e funções de processamento de sinais. Então, às vezes, numa planta você tem que fazer processamento de sinal, por exemplo. Você tem que processar, por exemplo, peso, você tem que processar temperatura. Então, às vezes, você tem que processar, ou seja, você tem que fazer a medição de uma temperatura, de um peso, e fazer um processamento. Você tem que somar essas variáveis, né, de processo, ou você tem que subtrair ou multiplicar por uma constante. Então, sempre quando você tiver necessidade de fazer processamento, né, desses sinais, você vai usar essas simbologias aqui, ó, para soma, subtração, tá? Etc. Ganho ou atenuação, saída e entrada. Então, muitas vezes você tem uma caixinha onde o sinal entra e ele tem um ganho, então você bota dentro da caixinha. Então houve 2 para 1, ou seja, 1 para 3, ou seja, você entra com 1 e sai com 3, ou 2 para 1, entra com 2 e sai com 1, então houve uma atenuação. Quando for 2 para 1, né? Aí houve uma atenuação, 1 para 2, houve um ganho. Aí tem essas conversões, né? Analógicas, digitais, hidráulica, pneumática, corrente, resistência. Por exemplo, você pode ter um conversor AD, ou seja, você entra com um sinal analógico e sai dele um sinal digital de 12 bits, por exemplo, né? Ou mais bits, vai depender, né? Símbolos de linhas para instrumentos ou funções programadas. Então aqui você tem as linhas, por exemplo, alimentação do instrumento ou conexão do processo. Então, por exemplo, essa linha contínua. Então, se vocês forem, por exemplo, lá naquele diagrama inicial lá, ó, que foi esse aqui, ó, observe que você tem essas linhas contínuas, tá vendo? O que essas linhas contínuas estão fazendo? Elas estão conectando, fazendo a conexão dos elementos de processo, ó, certo? Então, voltando lá.
aqui, alimentação do instrumento ou conexão do processo, a linha contínua. Mas você pode ter um sinal indefinido, um sinal pneumático, um sinal elétrico, um sinal hidráulico, um tubo capilar e etc. O sinal binário, né? Você pode ter um sinal binário pneumático, você pode ter um sinal binário elétrico. Então usa esse tipo de simbologia aqui. Válvula de controle. A simbologia de válvula é esses dois conezinhos, esses dois triângulos assim, ó. O que vai variar? O que vai variar são a forma de acionamento das mesmas. Então, por exemplo, essa válvula aqui, ela está sendo acionada pneumaticamente. Então tem essa simbologia aqui, ó. Essa válvula aqui, ela está sendo acionada eletricamente. Tem uma bobina. Essa aqui é uma válvula acionada por atuador hidráulico ou pneumático, do tipo pistão. Isso aqui já é uma válvula manual. Isso aqui já é uma válvula auto-operada de diafragma. Então o que vai mudando? O que vai mudando é essa parte aqui de cima, dependendo da forma como ela é atuada. Instrumentos de vazão. Então, você quer medir uma vazão? Você vai usar esse tipo de simbologia aqui. Então, por exemplo, se você observar aqui, ó, lá naquela planta que nós mostramos, aqui, ó, isso aqui você está medindo o que? Você está medindo o fluxo, ó. Ó o F aqui, ó. F é o que? Fluxo, né? É um fluxo, é um transmissor medindo o fluxo, ó. Então, simbologia é aquelas duas plaquinhas lá, como se fossem duas plaquinhas, igual o símbolo capacitor, né? Tá aqui, ó, placa de orifício. Mas aí você pode ter esse tipo de símbolo aqui ou esse tipo de símbolo aqui, vai depender da tecnologia que vai ser usada, né? Tubo de Pitot, o Venturi, certo? Arranjos típicos de instrumentos. Bom, essa parte agora é específica da parte de arranjo, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem um arranjo típico para medição de vazão, né? Então, aqui você tem uma simbologia aqui, ó, com F, que é o indicativo de variável vazão, né? Fluxo. E aqui é o I, ó. O I é o que? Indicador. Então ele vai estar indicando lá. Isso aqui é a mesma coisa, só que é um T, ó, transmissor. Esse número aqui embaixo, esse número aqui representa o que? A planta, a qual ele está associado. Que é a planta 301, variável fluxo, indicador. Fluxo, aqui já é transmissor, quer dizer, vai transmitir o sinal, associado à planta 201. Aqui é fluxo, indicador, a planta, a malha, né? Quero dizer, a malha 401. Eu falei planta aqui, mas é 400. Estava me referindo à malha. Malha 201, malha 301. Tá bom? Vazão. Continuando. Registrador de linha. Registrador montado no painel, transmissor local com transmissão pneumática. Aqui, registrador conectado, registrador de pressão, montagem local. Então aqui, ó, observe que um está tangenciando o outro. Então ele é um equipamento com dupla função, né? Então, ó, ele é um registrador, está medindo a variável de processo e vazão. Ele é um registrador, mas ele também registra a pressão. Então ele registra a pressão e registra a vazão. São dois equipamentos, duas funções num único equipamento. Como é que eu sei isso? Porque elas são tangenciais aqui, ó, duas circunferências tangenciais. Aqui, ó, painel de transmissão local com transmissão pneumática, tá? Então, se você for olhar aqui, ó, essa linha dessa forma como está aqui, ó, ela vai cair aqui, ó, na forma de aqui, ó, sinal pneumático, ó como é que tá aqui, ó, sinal pneumático. Então, se você for olhar aqui, ó, sinal pneumático. Então, esse
instrumento está conectado nesse através de um sinal pneumático, certo? Vazão, registrador de vazão com registrador de pressão, registrador no painel e transmissores locais com transmissão pneumática. Então aqui você tem, ó, pressão com transmissor, variável pressão, aqui variável vazão, né, fluxo com transmissor, na malha 403 aqui na malha 402. Como é que eles estão conectados? Pneumaticamente, aqui, ó, pneumaticamente. E aqui você tem fluxo com receptor na malha 402, aqui pressão com registrador na malha 403. Aqui, controlador e registrador de vazão, comandando válvula de controle com transmissão pneumática, registrador no painel e transmissão local. Então aqui, ó, você tem uma válvula acionada pneumaticamente, não? Pneumaticamente. Por que eu sei? Ó? Porque isso aqui é o símbolo da válvula. Essa parte aqui, ó, ela representa o que? Representa que está sendo, ó, válvula com atuador pneumático. Ó. Então tem um atuador pneumático aqui, ó. Aqui, ó, você tem a linha onde você está simbolizando que é uma linha pneumática, ó. É só você ver aqui, ó, pneumática, sinal pneumática. E aqui você tem, né, outra linha pneumática conectando essa parte aqui com essa outra parte aqui, ó. Planta 202, planta 202. Bom, vamos dar uma parada por aqui. No próximo vídeo a gente continua com outras variáveis de processo, com arranjos típicos, e vamos falar sobre pressão, tá bom? Então é isso aí, pessoal, até a próxima aí, beleza?